Graça e paz, amados, amém? Ô, amenzinho fraco, amém, queridos? Amém. Poxa, agora eu vi. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué. Livro de Josué, 14, versos de 6 a 15. Josué 14, versos de 6 a 15. Acharam? Josué 14, de 6 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis, agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E, já agora, sou de 85 anos. Estou forte, ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desposar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os Enaquins, e a terra repousou da guerra. Deus, nós choramos e bendizemos o teu santo nome. Tu és, ó Senhor, soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Por isso, Senhor, os teus filhos te honram, os teus filhos te bendizem, os teus filhos exaltam o teu santo nome. Pedimos a tua orientação, Senhor, através do teu Santo Espírito, para que essa palavra possa achar guarida em cada um dos nossos corações. Porque a tua palavra é poderosa, Senhor, é sustentadora, a tua palavra é suficiente sobre tudo e sobre todas as coisas. Nós nos curvamos agora e nos debruçamos diante dela, para que através dela, Senhor, a tua palavra chegue aos nossos corações e possamos ser ricamente confortados. Deus, em tudo nós bendizemos o teu santo nome. E no nome de Jesus nós choramos e pedimos a sua graça e a sua misericórdia para essa palavra. Amém. Deus Todo-Poderoso. Queridos, na realidade, se nós olhássemos o versículo 6 e nos prendêssemos nessa frase: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Se a gente parasse aqui, de repente a gente não entenderia ou não saberia qual é o conteúdo desse diálogo. Um diálogo que estava ocorrendo entre Calebe e Josué. E a respeito desse homem chamado Calebe, que nós vamos meditar nessa manhã.
a respeito do seu caráter, a respeito da sua formação, a respeito da sua valentia e da sua determinação em seguir a Deus. Mas como a gente não vai ficar aqui tentando imaginar qual foi o conteúdo daquela conversa que tinha ocorrido algum tempo atrás, eu quero pedir a vocês que dê uma chegada aí no livro de Números, basta recorrer algumas páginas atrás. O livro de Números, no capítulo 14, e eu vou pedir que vocês tentem deixar assim a mão de vocês, os dedos, entre Números e Josué, porque a gente vai sempre estar usando um e outro. Em Números, todos acharam, amém? Números 14 e 24. Sim? Em Números 14 e 24 eu vejo o seguinte, diz assim: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo Deus falando de Caleb. Eu vejo Deus dizendo que em Caleb houve um outro espírito. Eu vejo Deus dizendo que Caleb, sim, como sendo um dos espias, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, era merecedor de entrar, de pisar na terra qual Deus tinha prometido. E se a gente voltem lá para Josué, a gente percebe que está havendo um diálogo entre os dois. Os dois estão conversando. E Caleb chega para Josué e começa a reivindicar a promessa, essa promessa daqui. E uma das coisas mais bonitas, é um texto lindo, porque Caleb, ele começa a fazer um relato, ele começa a se lembrar, ele começa a voltar para um passado, e dizendo, olha Josué, você se lembra daquela promessa que foi feita a mim? Eu estou aqui agora para reivindicar. E passo a passo ele vai recordando, ele vai lembrando das coisas como aconteceram, da vida dele, dos momentos. Ele aqui com 85 anos recordando algo da qual ele tinha uma idade de 40 anos lá atrás. E eu quero convidar vocês a entender e a perceber uma coisa interessante a respeito do que Deus tinha dito lá em Números, como a gente viu, a respeito de Caleb. Me chamou a atenção quando Deus diz assim, que Caleb tinha um outro espírito. E nós ficamos a pensar e a meditar, o que é que Deus queria dizer com que Caleb tinha um outro espírito? O que é que o fazia diferente? O que é que tornara ele um homem diferente dos demais? Qual era o diferencial? E quando a gente vai ver o próprio Caleb relatando e recordando e rememorando e lembrando das coisas do passado, a gente vai entender por que ele tinha um outro espírito. Leiam comigo Josué 14, do 7. Ele diz assim: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barnea para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Primeira coisa que eu estou a entender por que Caleb tinha um outro espírito, é porque Caleb tinha a visão de Deus. A visão que Caleb tinha era uma visão totalmente diferenciada das outras pessoas. Caleb entendia na realidade qual era a visão de Deus diante de toda e qualquer circunstância. E eu quero levar vocês a entenderem um pouquinho do relato. Tem muita gente que já conhece esse relato, mas talvez tem muita gente que ainda não tenha visto na Bíblia. Abra a Bíblia de vocês em Números 14. Na realidade, vamos começar pelo 13. Que eu quero explicar para vocês o que é a visão de Caleb, uma visão diferenciada, e o que é a visão de outros que não têm a visão de Deus. Qual é a grande diferença? Em Números 13, a partir do versículo 25, e vocês vão prestando atenção, eu vou dando alguns saltos nos versículos, vocês vão entender um negócio tremendo. A partir do 25, 13 diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra.
26. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amoreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. 32. E diante dos filhos de Israel informaram a terra que eu havia espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. A todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos a seus olhos. A história é bastante conhecida. É aquele momento em que Moisés manda os espias olharem, verem, espiarem a terra prometida. Aquela terra que Deus tinha prometido lá atrás. Você lembra que alguns dias atrás eu peguei sobre o Mar Vermelho? Deus tinha uma condição. Deus, quando tirou o povo do Egito, Deus podia levar o povo por um caminho mais simples. Mas não levou o povo por um caminho mais longo, por uma série de circunstâncias. E uma das circunstâncias era tirar aquilo que estava impregnado na vida do povo. Um povo que passou 430 anos no Egito, e estava impregnado com aquela cultura, com aquele misticismo, com os costumes dos egípcios. E Deus, na sua soberania, entendeu que era necessário levar o povo por um caminho mais longo do deserto, para que tivesse intimidade e comunhão com Ele. Mas chegou um momento que o povo estava perto da terra prometida, e Moisés, líder desse povo, mandou 12 espias olhar a terra e trazer um relato. E nós lemos aqui que ao passo de 40 dias, depois de 40 dias, esses espias vieram trazendo os relatos daquilo que eles viram. E o que foi que eles viram? Realmente a terra mana leite e mel, né? A terra é maravilhosa, tem frutos. Se faz relato do tamanho de um cacho de uva, que é necessário 2 pessoas carregarem com a vara atravessada. E eu fico às vezes imaginar isso, que tremendo não deve ter sido. Mas as pessoas olharam também que aquela terra era fortificada. Aquela terra tinha um povo forte, tinham gigantes. E essas pessoas, e esses espias, eles foram capazes de influenciar quase 2 bilhões de pessoas que estavam ali. 10 pessoas somente foram capazes de gerar um pânico e pavor na vida de todas aquelas pessoas. Ao passo que 2 outras, uma delas Caleb e a outra Josué, tinham uma visão totalmente diferenciada. E a visão que Josué tinha, que Caleb tinha, está lá em 13:30. Ele diz assim: porém os homens que com ele tinham subido, 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. A visão que Caleb tinha, a visão que Josué tinha, uma visão totalmente diferenciada. E eu pego Josué agora, com 85 anos, relembrando daquele momento. E ele dizendo, falando daquilo que sentia no coração dele. O coração de Caleb era um coração que fervia, era um coração otimista, era um coração voltado para as coisas de Deus. O coração de Caleb era um coração que já tinha experimentado tudo aquilo que Deus já estava fazendo no deserto. E ele não se intimidou, ele não teve medo, ele foi altamente corajoso.
Uma das coisas que faz a grande diferença na vida de Caleb, e o que o fez Deus dizer que ele tinha um outro espírito, é que enquanto 10 pessoas tinham um espírito amedrontado, eram 10 pessoas que não tinham a visão que Deus estava querendo dar para elas, Caleb e Josué não eram diferenciados. Eles entendiam que não, nós podemos subir sim sobre essa terra. A visão que os outros 10 tinham era que eles eram gafanhotos. Eles se enxergavam como gafanhotos diante daqueles gigantes. E eles entendiam que os gigantes também olhavam eles como gafanhotos. Eles diziam, olha Moisés, a terra realmente mana leite e mel, é maravilhosa, mas tem os gigantes. Nós não podemos conquistar. E de repente esse povo se rebela, quer nomear capitães para formar grupos para voltar para o Egito, para a escravidão. E essa ideia sempre permeia. Um povo que já estava acostumado a ver a misericórdia de Deus, a mão de Deus, um povo que tinha visto tudo aquilo que Deus tinha feito durante a passagem do Mar Vermelho, e diante da primeira dificuldade, diante do primeiro problema, esse povo quer voltar para o Egito, voltar para os prazeres, voltar para os costumes, para a escravidão, para ser servil. A visão de Caleb era diferenciada. Isso fazia dele ter um outro espírito, porque aquilo que ele enxergava era totalmente diferente. Tanto que Caleb diz assim, olha aí no 14, a partir do 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssima e boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nula dará a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão, olha que interessante, como pão os podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo. O Senhor é conosco e não os temais. Você veja que que Caleb diz, como pão nós o podemos devorar. Se aqueles 10 achavam que eles eram gafanhotos, Caleb dizia, não, como pão eu posso devorar. Para mim eles não passam de anões. Isso faz com que ele tenha uma visão diferenciada. Por isso que Deus disse que ele tinha um outro espírito, porque importava a ele seguir a Deus, ele era determinado. Querido, muitas vezes nós não conseguimos enxergar nada da visão da que Deus tem para cada um de nós. E Deus tem dado visão para cada um de nós. Quando a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, significa que nós temos que ter a visão de Cristo também. E Deus tem dado visão a cada um de vocês. A mim e a cada um de vocês. Deus tem querido que nós tenhamos um espírito diferente. Que nós não viemos a nos abater diante das dificuldades, diante dos problemas. Não fiquemos a enxergar os gigantes que se interpõem nas nossas vidas. E sim que nós tenhamos sempre uma disposição em segui-lo. Caleb era determinado. E eu vejo um homem de 85 anos de idade, parado, recordando e dizendo, eu relatei conforme senti o meu coração. Quantos de nós não tem sentido mais nada no coração, diante do chamado que nós tivemos, diante do carinho que Deus teve com cada um de nós, e nos dá essa condição. Nesse instante, o irmão falou aqui de graça, nós não merecíamos nada, e Deus nos colocou aqui agora, nesse exato momento, nos inseriu no contexto da sua família, para que nós tenhamos um outro espírito, um espírito diferente, um espírito empreendedor, um espírito lutador, um espírito que não só se abate, um espírito que acima de tudo quer, acima de todas as coisas, seguir, ter determinação para buscar cada vez mais de Deus. Deus deu visão para cada um de vocês, e a gente não pode ser guiado apenas por aquilo que nós vemos. Porque a diferença é que aquelas pessoas, eles viram só aquilo. Caleb viu o produto final. Caleb enxergou o produto final.
Não me interessa. A terra mana leite e mel e tem gigante, problema. Porque Deus garante. Eu vou subir, eu vou até lá, e nós vamos despedaçar ele como quem despedaça um pão. Como a gente pega o pão e lasca. Era isso que Deus estava dizendo. Grave isso. Eu tenho que ter um espírito diferente, tendo visão de Deus. E Deus tem dado visão a cada um de nós. A cada um de nós. Deus nos trata. A visão que Deus dá a Marcelo, a visão que Deus dá a mim, a visão que Deus dá a Fernanda, a Gidel, a Renato. E a gente tem que perseguir isso. E a gente tem que estar alinhado com Deus nesses propósitos. Nós não podemos, eu não posso ser guiado apenas por aquilo que eu estou vendo. Eu tenho que estar alinhado com a visão que Deus tem dado para a minha vida. Eu fui chamado, eu fui escolhido desde a eternidade passada com um propósito. E Deus quer estabelecer esse propósito na minha vida e na sua vida. Para que mais tarde, se assim Deus me permitir, com 50, 70, 80, 90 anos, a gente possa olhar para trás e dizer assim: eu desde aquela época eu fui determinado. E eu decidi seguir ao meu Deus. É por isso que Caleb foi dito, de Caleb foi dito nada mais, nada menos, por Deus, de que ele tinha um espírito diferente. Ele tinha um outro espírito. Não da derrota, não do medo, não daquele que diante das circunstâncias difíceis diz assim: eu vou voltar para trás. Quanta gente já veio aqui no nosso meio e decidiu voltar para o Egito, voltar para trás, por não ter a visão de Deus, por entrar aqui e achar que aqui na realidade é o paraíso, que todas as coisas são sempre maravilhosas, que todos os caminhos levam a Canaã. A gente sabe que é difícil, existem os desertos, existem as dificuldades, existe tudo, Deus, mas quem está nos conduzindo o tempo todo é Deus. É Ele que nos conduz. Se existem montanhas, se existem áreas a serem conquistadas, e nessas áreas existem gigantes, existem problemas e dificuldades, Deus está garantindo a vitória de cada um de nós o tempo todo. O tempo todo. Mas volte lá para Josué, no 14. No 14:8, na parte B, tem um negócio interessante. Ele diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Mas é o que ele fala: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Ele diz, é o que ele diz, como é tremendo: eu, porém, perseverei. E essa palavra perseverei nesse texto vai acontecer ainda pelo menos mais umas 2 vezes. Querido, perseverar é manter-se firme. Perseverar é uma atitude mental correta diante dos problemas e diante das dificuldades. É manter-se firme, manter-se coerente diante dos problemas e diante das dificuldades. Perseverar, querido, é a capacidade de aguentar sim as dificuldades, as pressões, as tribulações. Ele foi um homem perseverante. E a palavra de Deus diz que ele perseverou em seguir o Senhor. Amados, por causa da atitude desses 10 espias, Deus condenou esse povo a ficar vagando durante 40 anos no deserto. Durante 40 anos esse povo foi condenado a ficar vagando pelo deserto. Até que a maioria de 20 anos para cima morresse, caísse e se formasse uma nova geração. O que é um homem perseverante? Caleb, ele que tinha uma atitude mental diferente, ele que era valente, ele que olhava para Deus e era determinado a seguir ao Deus que ele seguia, foi obrigado, por causa da atitude dos outros, erradas dos outros, a também ficar durante 40 anos vagando no deserto. Ele poderia já estar na terra, no bem bom, na rede, saboreando aquela uva, amarrar a redezinha dele lá, ó, com aqueles cachos poderosos, e nem ter o trabalho, só ficar, ó.
Ele poderia estar ali. De vez em quando, chega ali na beira do Jordão, se refrescar, se banhar, saía, voltava. Não. Ele foi obrigado a passar 40 anos ali no deserto. E ao redor dele, vendo gente morrer. Vendo o murmúrio daquele povo. Gente impenitente. Gente que desagradava de Deus. E tem uma coisa interessante que Deus diz. Deus olha para esse povo e diz, eu vou até ler o versículo para ser até mais fiel. Deus diz assim, em Números 14, 22, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Quando eu li isso, um dia eu senti no coração o seguinte, prega sobre isso. E um dia que Deus me der condições, e eu senti que está na hora, eu vou pregar sobre essas 10 vezes e essas 10 atitudes rebeldes do povo contra Deus. E vagaram no deserto. E passaram ali 40 anos vagando no deserto. E morrendo gente, nascendo, e se formando uma nova geração. Rapaz, eu fico imaginando Caleb no meio desse povo. Vendo tudo isso. E aí, se formando uma nova geração. E Caleb ensinando a essas pessoas. Falando de Deus a essas pessoas com toda a paciência. Com toda a perseverança. E instruindo esse povo. E dirigindo. Gente jovem crescendo. Gente jovem crescendo. Os jovens vendo. E Josué esperando que se formasse todo aquele povo. Para de novo voltar e entrar em Canaã. Por que ele perseverou? Porque ele confiava em Deus. Ele tinha plena confiança no Deus a quem ele estava servindo. Por que ele perseverou? Porque ele não pensou nele. Ele não pensava nas escolhas pessoais dele, nos seus próprios propósitos. Ele pensava nos propósitos de Deus, naquilo que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Muitas vezes, por qualquer coisa, a gente desespera, a gente murmura, a gente grita, ai meu Deus, não estou aguentando. Tira de mim essa pressão, essa tribulação, esse fardo. Não estou aguentando esse deserto. Mas muitas vezes, Deus nos coloca no deserto, para que a gente aprenda, para que a gente dependa. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, e sem medo de errar. Se Deus nos deixar, as nossas próprias escolhas, já foi. A maioria da gente não consegue sobreviver. Volta para o Egito. É o carinho, é o amor de Deus que nos mantém, a poderosa mão de Deus que nos mantém junto a eles, preso a eles. E é assim que Ele nos ensina, é através do sofrimento e através da dor, porque só assim a gente valoriza a pessoa que Ele é. Só assim. Porque quando as coisas estão maravilhosas, a gente não se lembra nem de Deus. Na maioria das vezes a gente não ora, a gente não pensa em Deus, a gente não busca Deus. Mas na hora que dá um clique e acontece qualquer coisa, todo mundo, meu Deus, meu Deus. É isso que acontece. E eu penso no amor de Deus por cada um de nós, porque nós somos miseráveis, nós não merecemos coisa alguma. E Deus nos trata assim, dessa forma. Por isso que ele perseverou. Ele teve uma atitude de fé. Por isso que e o próprio Deus disse que ele perseverou. Já imaginou Deus dizendo, olha, você está perseverando, continue assim, perseverante, continue me buscando. Se coloque no lugar desse homem. Ele foi diferente, ele tinha uma opção, ele sabia que ia dar certo, mas ele foi poldado por uma maioria. E aqui tem um negócio interessante, nem sempre a maioria está certa. Nem sempre a maioria está certa. 2 estavam certos e 10 errados. 10 influenciaram quase 2 milhões de pessoas ao erro e pagaram um preço. Pagaram um preço caro. Mas Josué teve ali. E o que eu acho mais interessante é que eu fico assim, meu Deus,
Eu me coloquei no lugar e fiquei pensando em Caleb. Ele disse, ele teve que aguentar tudo. Mas por amor a Deus. Por amor a Deus, muitas vezes a gente não suporta o irmão mais fraco. A gente às vezes quer explodir. A gente não suporta as debilidades do mais fraco. Queridos, a gente precisa, na realidade, é buscar mais e conhecer o Deus a que a gente serve. Tem muita gente que sofre porque não busca e não conhece ao Deus que serve. Porque eu fico olhando às vezes, claro, Deus é Espírito, mas acho que Deus chora. Deus dizendo, eles não entenderam o que eu fiz no Egito? Todas aquelas pragas. Eles não entenderam o que eu fiz na frente do Mar Vermelho? Eles não entenderam nada ao longo do deserto? Tá bom. Eu vou castigar. Essa geração ruim, cruel, perversa, não vai entrar na terra. Exceto Josué e Caleb. Mas a gente continua, a gente avança. Por que Caleb recebeu esse título de Deus? Que ele tinha um outro espírito. Olha aí Josué 14, 9 e 10. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente. Olha a palavrinha, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Você sabe por que ele tinha um outro espírito? Porque ele tinha a palavra da promessa no coração. A palavra da promessa estava no coração. Ele creu naquela promessa. Apesar de todas as dificuldades que ele estava passando, a palavra ardia no coração dele. Não tinha morrido, ele não engavetou os sonhos de Deus. E ele não desviou o foco da promessa. Ele estava ali o tempo todo olhando, ó. Ele estava ali, ó. Não importava o tempo. Ele sabia que em uma determinada hora aquilo ia acontecer. Era um grande objetivo dele, ele pisar na terra prometida. Era o objetivo dele. Ele não desviou os problemas do deserto, tudo que estava acontecendo, a mortandade, as provações. Ele não desviou o foco da promessa. A palavra de Deus ardia dentro do coração dele. E é triste quando eu vejo que a maioria que ainda hoje, nos dias de hoje, a palavra de Deus não arde no coração de muita gente. Creia-me, quando eu me bato com um negócio desse, as lágrimas descem. Desce, irmão. Desce. Porque o amor de Deus nos constrange. Tem faltado isso na gente. A gente está errado porque a palavra de Deus já não faz muita diferença nas nossas vidas. A gente muitas vezes lê Bíblia como está lendo qualquer revistinha. A gente não se debruça, porque aqui estão todas as nossas respostas, aqui estão todas as nossas promessas. Tudo daqui, eu só preciso tomar posse. E a gente não toma posse. E a gente não quer. E a gente não busca o grande tesouro. Isso fazia com que esse homem fosse diferente. Ele tivesse outro espírito. Porque a palavra da promessa estava viva dentro do coração dele. Não importou o tempo. Não importava o tempo, ele estava aqui agora com 85 anos de idade. Da mesma forma com que 40, quando as coisas começaram a acontecer na vida dele. Nada tinha mudado. Quantos de nós entra na carreira cristã, entra na vida cristã, achando que é fácil e de repente, tudo muda. Tudo muda. E entrar é até fácil, difícil é se manter. Tem que ter vida. É Deus que se revela, é Deus que fala, é Deus falando o tempo todo. Por isso que o nosso coração tem que arder, tem que ferver, tem que fervilhar. Porque Deus está também nos conduzindo a Canaã celestial.
Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não importa o espaço de tempo. Não importa. Nós entramos numa família, nós não somos mais forasteiros, nós não somos mais peregrinos. Nós aspiramos também a uma pátria celestial. É essa a nossa caminhada. E a caminhada da vida impõe isso. Eu sempre falo isso. Deus está preparando homens e mulheres para um grande governo. Está preparando eu e você para um grande governo. E está nos testando, está nos preparando diante de todas as dificuldades para que a gente aprenda tudo direitinho. E Cristo deixou exemplo para seguirmos os seus passos. É isso que diz a palavra de Deus lá em Pedro. Não existe um caminho para Cristo, não houve um caminho para Cristo e um caminho diferente para nós. Os caminhos são os mesmos. E o caminho é o caminho da cruz. Tudo aquilo que Ele trilhou foi para mim e para você. Por isso a gente não pode perder nada de vista. Por isso que a palavra tem que estar sempre forte e viva no coração de cada um de nós. Para que a gente possa herdar a promessa. Porque ela já está garantida. E em algum momento a gente vai tomar posse. E eu não posso perder o foco. Eu tenho que estar olhando sempre para o autor e consumador, Jesus. O tempo todo. Sempre o tempo todo. Isso fez ele um homem totalmente diferente. Porque eu fico parado, eu digo assim, o diálogo entre Caleb e Josué, eu imagino os dois abraçados. Você lembra? Há 40 anos atrás. Quando Moisés mandou a gente ver os espias. A gente subiu. A gente viu tudo aquilo. Você viu a atitude do povo? Desesperou. Quis voltar para o Egito. Ficou eu e você sozinho, rodando no deserto durante 40 anos. Mas eu não perdi a minha visão. Eu não perdi a esperança. Eu perseverei. Agora eu estou aqui, Josué. Você que é o líder desse povo, no lugar de Moisés, agora eu estou aqui. E eu estou dizendo para você, eu quero a minha herança. Eu quero aquilo que foi prometido por Deus a mim. Queridos, o que Deus prometeu para cada um de nós, Ele vai cumprir. Cristo foi preparar um lugar. Eu creio que está preparado. Só falta a hora e o tempo, um determinado momento. E esse tempo, essa cronologia é dele, eu não posso interferir. Ele sabe exatamente a hora e o momento em que as coisas vão acontecer. Mas elas vão de fato acontecerem. Elas vão de fato acontecer. Agora eu e você temos que manter viva a palavra da promessa em nossos corações. Sem vacilar. Sem vacilar. As intempéries e os problemas da vida, os gigantes da vida, eles vão acontecer. E eu já tenho, diante de Deus, a resposta de que eles vão cair porque nós somos mais do que vitoriosos. Sempre. Sempre. Eu quero dizer uma coisa que Caleb nunca perdeu isso de vista. Ele sabia que a presença do Senhor era constante. Sempre. Uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Guiava aquele arraial, aquelas pessoas todas. Deus nunca se afastou do seu povo. Deus nunca se afastou de sua vida, da minha vida. Deus está sempre presente, sempre constante, pronto para na hora exata, no momento exato, Ele trazer para cada um de nós o escape que é necessário. Sempre. Mas eu não posso deixar que a palavra viva, poderosa, sustentável, se apague. Mas ainda há uma outra coisa a respeito de Caleb. Está lá no 14:11. Estou forte ainda hoje, como no dias em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Deus, eu fiquei parado pensando, aqui eu tenho um homem de 85 anos de idade. E ele está dizendo que ele ainda é forte hoje. Da mesma maneira que há 40 anos atrás.
Há 40 anos atrás, Moisés tinha dito, sobe lá, vai ver aquilo tudo ali, me traz um relato. Ele está dizendo que a força dele era igual, a disposição dele era igual. Aos 85 anos de idade, muitos de nós aqui acham que já fez, eu já trabalhei o que tinha que trabalhar para Deus, eu já dei o que tinha para dar. Muitos de nós se sentem cansados de servir a Deus. E eu olho que esse homem tinha isso como um privilégio. É como se ele dissesse, desde o dia que o Senhor me chamou, até agora, eu tenho a mesma disposição. Eu quero continuar te servindo. Eu quero continuar contribuindo para o crescimento do teu reino. E nós temos esse cenário aqui para fazer tudo isso. E na maioria das vezes ficamos sentados no bancos acomodados. Na maioria das vezes nós não nos apresentamos nas frentes de trabalho que a igreja tem, e tem muitas, e necessitam de mão de obra. Muitas. Ele não se sentia velho. Tem muito jovem aqui que já tem o espírito de velho. Tem muita gente aqui que já tem o espírito de velho. E tem muito velho que ainda quer trabalhar e fazer. Não se dá por vencido. Porque enquanto nós tivermos fôlego de vida, a gente tem que trabalhar. A gente tem que fazer a nossa parte. Quando eu abro o livro de Atos, eu vejo o grande empreendimento para cumprir o ID. Eu vejo como Deus empreendeu e como Deus usou a vida de Pedro, de um Tiago, de um João, para evangelizar a Judéia, Jerusalém, Samaria, e como ele tirou o Paulo para conquistar o mundo. E eu fico, quando eu leio o que Paulo fez através das suas viagens missionárias, eu vejo um homem incansável, eu vejo um homem lutador, um homem que tomava paulada, um homem que tinha que descer em cesto pela janela, um homem que era assaltado, um homem que era espancado, um homem que passou por naufrágios, picada de cobra, toda a experiência ruim e negativa que Paulo tinha que ter, ele teve. Ele ainda se considerava pequeno. Eu não meço esforço nenhum para servir a Deus. Às vezes as opções, porque o domingo, e eu prefiro ficar domingo, não vou na igreja. Porque isso, que aquilo. Nós temos disposição para tudo. Eu vejo quanta gente tem disposição de varar uma noite na internet, até de madrugada, de manhã. Em Face, e que não sei o que lá, o tempo todo. Uma disposição para isso. Mas não tem disposição para ler a palavra de Deus. Não tem uma disposição para chegar na igreja e dizer, eu vou servir, eu vou fazer, eu vou evangelizar, eu vou isso, vou aquilo. Pastor, eu quero me engajar nessa frente de trabalho. Não se vê força ativa, não se vê mãos preparadas para a obra, para o zelo da causa do Senhor. Eu vejo um homem com 85 anos de idade, disposto, ainda se sentindo capaz, valente. A gente precisa acordar, porque o tempo é curto. A gente dorme, a gente descansa achando que vamos continuar nessa vidinha. Eu não quero continuar nessa vizinha, porque isso aqui é uma porcaria. Eu quero é sair daqui. Mas para sair daqui eu tenho que trabalhar, continuar trabalhando, colaborando, porque eu sei que um dia eu vou estar diante do meu Deus, e Ele vai olhar para mim com aqueles olhos e vai me avaliar, e vai avaliar as minhas obras, e vai avaliar tudo aquilo que eu tenho feito, e vai dizer, foi dado a você X anos, o que você fez? O que você fez por mim? Como você colaborou no crescimento da minha obra? Cada um de nós vai passar por essa avaliação. Não vamos perder a salvação por causa disso, mas vamos ser galardoados. É isso que faz a diferença. É essa a diferença. É o outro espírito. É aquilo que Deus enxergou em Caleb, que ele tinha um outro espírito. Ele tinha uma outra atitude. Ele tinha um outro comportamento.
É isso que faz diferença entre irmão A, B, C, D. É a determinação, é a vontade, é o desejo. É o coração que arde por uma obra. Por Deus, por Jesus, pela causa, pela expansão do Evangelho, da igreja, da ajuda ao pastor. É a abnegação, é o desprendimento. Porque quando eu faço isso, o Senhor acrescenta mais coisas, outras coisas. É preciso a gente parar um pouco para pensar nisso, queridos. E finalizando, Josué 14:12. Ele diz assim, é um diálogo isso aqui, entre Caleb e Josué. Aí ele diz assim, agora pois, eu que digo, Josué, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, olha isso, será comigo para desapossar, como prometeu. Caleb tinha disposição ainda. Ele ainda tinha disposição e ele pediu o monte. Ele não pediu as terras planas, não. Ele não pediu aquilo que era fácil, não. Ele pediu a Deus o monte. E na realidade, Hebrom, o que ele vai requisitar aqui, era uma das coisas melhores daquela terra. Mas ele sabia que para conseguir Hebrom, ele tinha que, com essa idade, subir, pegar arma e lutar. E ele fez isso. E ele fez, não baseado nas suas próprias forças, mas ele, como ele mesmo diz, porque o Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. E realmente ali moravam gigantes, era a terra de gigantes. Os Enaquins eram gigantes, era povo forte. Tanto que ele diz, que no 15 diz assim, ó, antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os Enaquins. E ele quis isso. Era exatamente o que Josué queria. Porque ele sabia que ali estava do melhor da terra. E para ele alcançar o melhor da terra, ele precisava batalhar. Mas ele não foi na força dele, ele foi na força do Senhor. Ele poderia ter feito isso 40 anos atrás. A gente entendeu que é tempo de Deus. Mas ele estava fazendo agora com 85 anos. E ele entrou lá. E ele entrou. E ele requereu aquilo que fora dado por Deus por direito. Era direito de Caleb. E ele fez por merecer tudo isso. É por isso que ele tinha um outro espírito. E Deus disse que ele perseverara. Ele alcançou. Ele entrou. Ele e a sua descendência pisaram naquela terra. E foram se deliciar daquilo que era de melhor. Aí sim ele pôde descansar em paz. Tanto que a Bíblia diz assim, e a terra repousou da guerra. Eu tenho que fazer merecer, por merecer aquilo que eu também vou herdar. Já está garantido, é promessa. É promessa. E vai chegar um momento que eu vou descansar das minhas guerras, dos confrontos com os gigantes. Mas entre uma coisa e a consumação desta coisa, existe um hiato que eu sou ator. E eu preciso fazer aquilo que me é de responsabilidade. Quando esse é o foco, às vezes essas coisas estão na Bíblia, a gente nem percebe. Às vezes essas coisas estão registradas e ultimamente eu tenho parado e estado muito atento às coisas do deserto,
as coisas do Egito, porque elas nos falam muito. Você veja que são histórias assim, que de repente a gente para e fica dizendo: meu Deus, o que custou esse homem alcançar e conseguir isso? Quanta luta ele empreendeu, quanta coisa ele viu, e quantas coisas nós temos vistos também, quantas coisas Deus já fez e está fazendo por cada um de nós. E eu não quero nem me atrever, se duvidar tem gente aqui que vai dizer: Deus nunca fez nada por mim. Mas quantas coisas Deus tem feito, e às vezes você não tem nem noção, você nem pediu. Quantos livramentos, quantas e quantas vezes a mão de Deus esteve sobre você, lhe protegendo, lhe guardando. Eu quero finalizar assim: desperta, crente, acorda, crente, acorda. Foi dito aqui de manhã até uma coisa interessante: as coisas vão piorar, e vão mesmo, irmãos, e vão. Nós estamos vivendo agora num momento difícil. A gente tem visto ao nosso redor muita coisa acontecendo, e a gente tem que estar preparado para não desfalecer da fé, para a gente não fazer como os 10 espias que influenciaram quase 2 milhões de pessoas, para que a gente também não vá de rodão, quando essas coisas começarem a acontecer, a gente desfaleça e a gente caia fora. A gente precisa despertar e acordar, e ter o espírito de Calebe, ter esse outro espírito e ser abençoado por Deus. Deus nos abençoe ricamente e nos faça pensar e meditar sobre todas essas coisas, porque a Canaã celestial, ela está pronta. É só uma questão de tempo para que a gente possa chegar lá e entrar. Amém, amados?